Skinner foi um psicólogo criador do behaviorismo radical, ampliado a partir dos estudos de Watson, adicionando elementos filosóficos na teoria psicológica comportamental. Nasceu em 1904 e faleceu em 1990. Desde a infância, Skinner tinha interesse em máquinas, no comportamento dos animais, em poesia e literatura. Ele tinha o objetivo de ser escritor, mas Skinner desistiu do mundo da literatura após afirmar que não tinha habilidades para tal. Nesse momento, ele decide começar sua carreira de psicólogo, ingressando em Harvard, onde obteve seu doutorado em psicologia em 1931. Ele desenvolveu experimentos com animais, especialmente pombos e ratos, para estudar o comportamento condicionado. Jean Piaget foi um psicólogo, biólogo e pensador suíço. Sua teoria e pensamentos contribuíram para o entendimento do desenvolvimento infantil e a aprendizagem das crianças. Revolucionou o conceito de inteligência infantil com conclusões que provocaram uma revolução nos antigos conceitos de aprendizagem e educação. Nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Com apenas 10 anos, publicou seu primeiro artigo. Em 1918, formou-se em Ciências Naturais pela Universidade de Neuchâtel. A teoria de Piaget tem como foco o desenvolvimento infantil. Para Piaget, a infância é a época mais importante para os processos cognitivos de um indivíduo. Após essa breve introdução, vamos ver mais detalhadamente suas teorias e contribuições na área da aprendizagem. Skinner argumentou que o comportamento é moldado por suas consequências, ou seja, ações recompensadas tendem a se repetir e as seguidas de punições tendem a ser evitadas. O reforço é um processo de aumentar a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente. E existem dois tipos de reforçadores, os positivos, adicionando um estímulo agradável, e o negativo, que seria a remoção de um estímulo aversivo. E as punições, que são o processo de diminuir a probabilidade de um comportamento. A máquina de ensinar era um dispositivo mecânico projetado para automatizar o processo de aprendizado. Alguns dos princípios da máquina de ensinar consistem em ensino programado, onde a máquina apresentava informações e exercícios em pequenas unidades que iam gradualmente se construindo sobre o anterior. I am B.F. Skinner, Professor of Psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine. Envolve também o feedback imediato, ou seja, caso o aluno acerte a questão, ele avança para o próximo nível, caso ele erre, ele recebe um estímulo negativo e ele tem a chance de tentar novamente resolver a questão. Ela também trabalha com reforço positivo, que seriam os sons. E a máquina também tem um sistema de autoinstrução, onde permite que os alunos aprendam em seu próprio ritmo. Isso se alinha também muito com a ideia de Skinner de que a aprendizagem deve ser individualizada e adaptada ao nível de cada aluno. Já a teoria epistemológica de Piaget não era inatista ou empirista, já que, segundo ele, o inatismo introduz uma ação ao sujeito, mas sob o objeto, e os empiristas acreditavam que a aprendizagem era uma cópia do comportamento, e para ele o comportamento nunca deveria ser copiado. Sendo assim, ele era construtivista. O conhecimento é construído com base nos processos de equilibração, que envolve assimilação e acomodação, através dos esquemas cognitivos. Ao ser introduzida uma nova informação ao sujeito, ele vai causar uma desequilibração nos sistemas já estabelecidos. Ele vai assimilar e depois acomodar, causando novamente o equilíbrio, até que uma nova informação chegue e o processo aconteça novamente. Piaget defendia que isso é um processo contínuo, mas vai ocorrer com maior intensidade no desenvolvimento da criança, e vai separá-las em 4 estágios. No sensório motor dos 0 aos 2 anos, o bebê começa a ter noção do mundo, dos objetos e coordenar ações. Já no pré-operatório dos 2 aos 7 anos, ocorre o desenvolvimento da linguagem, representação simbólica e ele começa a ter interações sociais, mas ainda centrado nele mesmo. No operatório central, dos 7 aos 11 anos, as crianças já são capazes de terem pensamentos lógicos e ordenam os elementos por seu tamanho, peso, volume e outras coisas. O último estágio é o operatório formal e ocorre dos 11 anos para frente, e o indivíduo já tem a capacidade de compreender pensamentos abstratos e resolução de problemas. Apesar da visão diferente dos dois teóricos, tem algumas coisas semelhantes em suas teorias, dentre elas a importância do ambiente. Para Skinner, o meio é a causa do comportamento e Piaget fala do social para a formação dos esquemas mentais. Ambos os estudiosos também defendem as mudanças ao longo do tempo, o condicionamento com a adaptação aos estímulos e o desenvolvimento com os estágios ditos anteriormente. Eles também reforçam o aprendizado ativo do indivíduo e que a aprendizagem é um processo contínuo que ocorre ao longo da vida. Agora vamos falar sobre os pontos divergentes entre Skinner e Piaget. Skinner é conhecido muito por sua abordagem behaviorista da aprendizagem. Ele enfatizou muito que o papel do ambiente e das consequências das ações na formação do comportamento era moldado por meio de reforços positivos e negativos e por
punições, enquanto Piaget é famoso por sua teoria construtivista do desenvolvimento cognitivo. Ele argumentou que a aprendizagem ocorre por meio da interação ativa com o ambiente. Já no desenvolvimento cognitivo versus desenvolvimento comportamental, Skinner está mais preocupado com comportamentos observáveis, enquanto Piaget estava interessado no desenvolvimento cognitivo e na forma como as crianças constroem o conhecimento. No âmbito da aprendizagem social, Skinner considerava a aprendizagem social e a modelagem como parte de seu modelo de condicionamento operante, onde as pessoas aprendem observando e imitando os comportamentos dos outros, enquanto Piaget não se concentrou tanto na aprendizagem social, mas sim na construção individual do conhecimento por meio da interação direta com o ambiente. Temos também opiniões diferentes quanto ao papel do professor dentro da sala de aula. Para Skinner, o papel do professor é projetar ambientes de aprendizado que forneçam reforços apropriados para moldar o comportamento desejado dos alunos. Enquanto para Piaget no construtivismo, o papel do professor é facilitar a exploração ativa do ambiente pelo aluno, promovendo o questionamento, a resolução de problemas e a descoberta. Enquanto no ponto estágio de desenvolvimento, Piaget propôs uma série de estágios, cada um caracterizado por mudanças específicas na forma como as crianças pensam e aprendem. Enquanto Skinner não se enfocou tanto em estágio de desenvolvimento, mas sim nas mudanças no comportamento observável em respostas a estímulos e reforços. O condicionamento em animais foi muito importante para o entendimento dos processos de aprendizagem para Skinner, visto que esses testes realizados em animais, em circunstâncias diferentes, poderiam ser aplicados em humanos. No contexto correto, os comportamentos escolhidos para a testagem poderiam ser reforçados. Exemplo disso é a testagem em crianças com recompensa e punição. Sintetizando as ideias de Piaget, a criança era o foco das experiências. Isso porque, ao se relacionar com o meio no qual não teve contato anteriormente, são moldados para, a partir dali, se relacionar com suas novas experiências. A aprendizagem, então, se dá por dois processos, o de assimilação e o de acomodação. O primeiro, como visto antes, quando a criança assimila sua experiência com uma passada, enquanto o outro funciona como uma adição às experiências anteriores, acomodando novas informações acerca dessas experiências. Esse desenvolvimento cognitivo é atrelado a um equilíbrio entre os dois processos. Algumas obras desses e sobre esses pensadores. Walden II, de 1948, A Linguagem e o Pensamento na Criança, de 1923, The Behavior of Organisms, de 1938, A Inteligência e a Afetividade na Criança na Teoria de Piaget, de 1966, que foi escrito por Barry J. Wadsworth, que fala sobre a teoria piagetiana, sobre o behaviorismo, de 1974, e A Psicologia da Inteligência, de 1947. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo.